Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos então dar continuidade ao que nós estávamos estudando a respeito da Revolução Inglesa, certo? Só para a gente retomar até o ponto que nós estamos, vamos lembrar aqui que nós começamos a Revolução Inglesa falando da consolidação do absolutismo inglês com Henrique Tudor, Henrique VII. Falamos ainda de Henrique VIII, que já estudamos sobre ele durante o nosso estudo no sétimo ano a respeito das revoluções protestantes, até chegarmos na Rainha Elizabeth I. A Rainha Elizabeth I, meninos, é de fundamental importância para o nosso conteúdo, uma vez que nós falamos que durante o seu governo o absolutismo inglês chegou ao seu auge, ela incentivou o comércio marítimo, ainda nós tivemos a questão da conciliação entre os anglicanos e os católicos, e ela foi a última representante da dinastia Tudor. Quando ela então morre, não deixando descendentes legítimos, quem assume o poder é seu parente mais próximo, o rei da Escócia, Jaime I. Jaime I, gente, ele queria retomar o absolutismo de direito. O que seria isso, absolutismo de direito? Todos os poderes concentrados nas mãos do rei. A não participação do parlamento, que era um órgão de acesso do rei para que ele consultasse para tomar as suas decisões. Jaime I ele aumenta os impostos, o que vai contrariar a burguesia, e então, conforme o tio disse, ele passa a convocar o parlamento com uma menor frequência. Quando Jaime I morre, Carlos I, seu filho, ele dá continuidade às ideias de seu pai, mas aí ele organiza uma invasão ao parlamento, determinando o seu fechamento. Quando ele determina o fechamento do parlamento, nós vamos ter início a Revolução Puritana ou Guerra Civil. O parlamento declara guerra ao rei. De um lado nós teríamos então o parlamento, que era apoiado pelos puritanos, burgueses e ainda proprietários de terra, e do outro lado o rei e seus apoiadores, nobres, anglicanos e inclusive os católicos, que queriam manter seus privilégios. Gente, as principais causas que levaram à guerra civil foram questões religiosas, de um lado os anglicanos, de outro lado os puritanos, questões econômicas envolvendo o aumento de impostos, porque nós tínhamos o parlamento formado pela burguesia, né? E nós tínhamos ainda as questões políticas, devido à não participação do parlamento nas questões envolvendo as decisões na Inglaterra, certo? E aí então, gente, o que nós podemos destacar? O líder do grupo dos puritanos era Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, então, ele organiza um exército puritano que tinha, né, teve um apoio da burguesia aí, esse capital que a burguesia inseriu no exército puritano foi de fundamental importância, e aí o rei Carlos I acabou sendo derrotado, foi preso, foi julgado e condenado à morte. Certo? Então Oliver Cromwell institui uma república dentro da Inglaterra, que a gente conhece como a República de Cromwell. Quais foram as primeiras medidas que ele tomou ali dentro da Inglaterra? Ele diminui os impostos, porque para favorecer o comércio burguês, e ainda ele acaba abafando, controlando as revoltas internas, principalmente de dois grupos, chamados niveladores e cavadores, que eram grupos mais radicais, que queriam uma melhora para toda a população de uma maneira geral, certo? E aí, uma das principais coisas que Oliver Cromwell faz em seu governo foi os atos de navegação. O que os atos de navegação tinham para nós, gente? Todas as mercadorias que entrassem ou saíssem da Inglaterra só poderiam ser transportadas por navios ingleses e deveria ter uma tripulação, as pessoas que estariam nesses navios, composta por metade, no mínimo metade de ingleses. Gente, isso foi feito para favorecer a burguesia inglesa. Favorecendo a burguesia inglesa, cresceria o comércio, crescendo o comércio, aumentaria os lucros e assim por diante. Certo? Mas quando ele toma essa decisão, por exemplo, a Holanda declara guerra à Inglaterra, uma vez que
A Holanda dependia desse comércio marítimo aí, mas ela foi derrotada pelos ingleses. Tudo bem? Meninos, o que nós vamos ter? Oliver Cromwell, ele começa aos poucos a governar de maneira ditatorial, querendo concentrar poderes, indo até mesmo contra os seus apoiadores puritanos. Quando isso acontece, nós vamos ter um início de uma movimentação contrária a esse poder republicano. Isso vai ser agravado com a morte de Oliver Cromwell, quando seu filho Richard Cromwell assume o poder e ele não consegue manter a estabilidade no país. Não conseguindo manter a estabilidade no país, as portas vão se abrir para a restauração da monarquia. A monarquia, gente, vai voltar. Quando ela vai voltar com Carlos II. E aí, Carlos II fica pouquíssimo tempo no poder. Carlos II saindo do poder, Jaime II volta. E Jaime II, voltando não, desculpa, Jaime II entra no poder. Jaime II entrando no poder, qual vai ser a primeira determinação que ele vai querer fazer? Ele vai querer voltar, restaurar o poder absoluto, a concentração de poderes nas suas mãos. Porém, gente, o parlamento, apoiado por comerciantes, financistas, pessoas, né, que davam condições para que o comércio e as coisas ali acontecessem, os banqueiros da época, os proprietários rurais, vão retirar o rei do poder através de uma nova revolução, um segundo período aí da nossa Revolução Inglesa, chamado Revolução Gloriosa. Gente, essa Revolução Gloriosa teve uma forte participação do genro do rei Jaime II, Guilherme de Orange. E aí, o que vai fazer? Guilherme de Orange apoia o parlamento, apoia esses comerciantes, só que aí, quando ele apoia tentando tomar o poder, né, estar no poder juntamente com sua esposa, o que o parlamento vai fazer? O parlamento obriga Guilherme de Orange a assinar o Bill of Rights, ou então a Declaração de Direitos. Essa Declaração de Direitos, gente, limitava os poderes do rei. Como o tio já falou em sala, quando a gente fala de quem está no governo, quem está no poder, nós temos duas funções, o chefe de governo e o chefe de Estado. O chefe de governo é aquele que toma as decisões. O chefe de governo é aquele que vai executar as leis, por exemplo. E o chefe de Estado, ele representa, é a representação do Estado. A partir desse momento, com a assinatura do Bill of Rights na Inglaterra, a partir da assinatura da Declaração de Direitos, nós tivemos a divisão desses poderes. O chefe de governo não seria mais o rei. O chefe de governo seria o parlamento, que tomaria as decisões. E o rei seria apenas o chefe de Estado, o representante, a carinha bonita do governo. Daí surgiu aquela frase: o rei reina, mas não governa. Com isso, vai ser instituído na Inglaterra a monarquia parlamentarista, certo? O poder, então, vai para as mãos do parlamento e, consequentemente, para as mãos da burguesia. Certinho, meninos? Dá uma acompanhadinha no que o tio acabou de falar lá no livro, no nosso capítulo 3, que a gente já havia estudado grande parte dele, da página 50 até a página 56. Os exercícios, as atividades podem ser feitas, na verdade, devem ser feitas. É muito tranquilo. Não tenham preguiça de fazer a atividade 6, um mapa mental. Coloquem as palavrinhas em sequência de uma forma que você entenda o conteúdo, certo? Vamos combinar o seguinte: façam os exercícios e aí eu volto com vocês depois para a gente tirar algumas dúvidas. Se você tiver dúvida, vocês têm o WhatsApp do tio, mande uma mensagem, vamos conversando, tudo bem? Assim nós finalizamos a nossa Revolução Inglesa. Qualquer dúvida, como eu disse, pode perguntar para o tio. Um abraço.